Olá, hoje é a primeira sexta-feira do ano, 2016 chegou e a gente aqui de novo no Construindo. O programa é uma realização do Sinduscon, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, e a ADEME Maranhão, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. E a palavra de hoje é parceria. Como uma parceria pode sim render bons resultados que influenciam diretamente na nossa vida, na economia e até no meio ambiente. A Prefeitura de São Luís sinalizou positivamente em vários projetos junto ao Sinduscon neste ano que passou, em 2015. E você vai ver hoje aqui também no Construindo a possibilidade de aprovação do projeto que trata sobre a venda dos terrenos de Marinha e resolver definitivamente uma dor de cabeça de milhares de pessoas aqui em São Luís. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Construindo. E a gente começa o Construindo de hoje mostrando uma iniciativa que transformou a vida de uma comunidade de São Luís. O Coatrac recebeu o apoio da Prefeitura com o programa São Luís Cidade Jardim e parceiros no desenvolvimento desse projeto. Já mostramos aqui o trabalho de responsabilidade social de instituições como o Sinduscon e a ADEME, que entraram nesse projeto na busca de outras empresas de iniciativa privada como parceiras e também na implantação de melhorias, como as que estão sendo realizadas na Praça Verão, que fica lá no Coatrac. Antes de qualquer atividade do comitê gestor formado pelos próprios moradores, uma oração. Gosta de levar alegria para as pessoas. O que uniu essas pessoas? Uma praça que ganhou vida, que brota e cresce. Foi completamente reformada. Tem alambrados novos, canteiros, a área de passeio foi ampliada, um campo de futebol e uma quadra. Mudanças na estrutura que estimularam também mudanças de hábitos. Olha, o conselho que eu dou para toda mãe, pai, família de São Luís é que realmente tenha uma preocupação de conservação do meio ambiente, justamente das praças que estão em torno das suas residências. Essa parte do Coatrac ficou bem diferente depois que chegou o programa São Luís Cidade Jardim, do Instituto de Paisagem Urbana da Prefeitura da capital, que ganhou o apoio do Sinduscon, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão, a ADEME e diversas empresas que entraram nesse projeto. O Sinduscon, ele recebeu o convite da Prefeitura e do INPU para a reforma da praça. E o presidente abraçou essa ideia, né, fazendo a reestruturação do passeio, dos alambrados, reestruturando também, restaurando, na verdade, todos os canteiros e dando um conforto maior para os usuários da praça. Mesmo com o apoio da Prefeitura e outros parceiros, a comunidade sabe bem o dever de cada um na manutenção desse novo espaço. E nós vestimos a camisa, ajudando a Prefeitura, porque a Prefeitura ela não consegue fazer, ela precisa também do apoio da comunidade. E é o que a nossa comunidade está fazendo, está nos enchendo de orgulho, porque aqui, em torno da praça, todo mundo participa. Nossa, quando a gente precisa de algo aqui, a gente sai em busca de ajuda e as pessoas não dizem não, elas dizem sim. Então isso é que é cidadania, isso é que é saber cuidar do espaço em que você mora, é sair do conforto e a luta e trabalhar para que possamos ter melhoria no nosso bairro. Todo o trabalho na praça é acompanhado pelo Comitê da Praça Verão, formado por 15 moradores do Coatrac. E hoje formamos um comitê formado por um coordenador, um vice-coordenador, uma secretária e 12 conselheiros. E a gente está tentando, né, com a ajuda da comunidade,
preservar a praça e mudar algumas coisas, trazer as pessoas, as famílias para a praça, porque se nós moradores não ocuparmos, outras pessoas virão ocupar, né? E continue aqui no Construindo, que ainda tem mais. Daqui a pouco eu estou de volta com a segunda parte da entrevista com o senador Roberto Rocha. O assunto é de interesse de milhares de pessoas, principalmente aqui em São Luís. A possibilidade de venda dos chamados terrenos de marinha. Você deve se lembrar que na sexta-feira passada nós exibimos aqui no Construindo uma entrevista com o senador Roberto Rocha. Ele falou sobre a possibilidade de criação de uma Zona Franca em São Luís, que na verdade é bem diferente da Zona Franca que existe em Manaus. Aqui seria voltado para a exportação, o chamado esclave aduaneiro. Hoje a gente mostra a segunda parte da entrevista. Só que agora vamos falar diretamente com o foreiro ou ocupante dos terrenos de marinha. Esse é um problema em que vivem milhares de pessoas aqui em São Luís, pois esse projeto já foi aprovado pelo plenário do Senado. O senador Roberto Rocha, presidente da comissão mista, também apresentou a emenda que trata da anistia de pagamentos de obrigações, como a taxa de ocupação, foro e laudêmio pelos moradores de terrenos de marinha. Você vai ver agora como isso tudo influencia diretamente na vida de muitas pessoas aqui na capital e como isso interfere de forma positiva para o setor de construção civil. Acompanhe a entrevista. E o programa Construindo recebe o senador Roberto Rocha. Seja muito bem-vindo, senador, ao nosso programa. Obrigado. Bom, senador, primeiro eu gostaria de falar sobre o projeto dos terrenos de marinha. Já existe uma legislação vigente da década de 90 que concede essa isenção das taxas de obrigação para famílias carentes ou em casos de regularização fundiária. O que traz de novo esse projeto que foi apresentado? Durante esses dias todos, meses, fizemos muitas audiências públicas, reunimos com todos os órgãos interessados, as prefeituras interessadas, e chegamos ao final com uma boa solução, ou seja, os deputados e senadores, especialmente do Maranhão, do Espírito Santo e de Santa Catarina, se dedicaram muito nessa questão e conseguimos então definitivamente resolver, aprovando inclusive 2 emendas minhas, emendas importantes demais. Uma que dá a prioridade, no caso da venda, aos que já são ocupantes dos terrenos. Bom, senador, era justamente isso sobre as prioridades que foram determinadas nessa relatoria, que eu queria que o senhor explicasse para a gente. Então, a gente dá a prioridade, a preferência para aqueles que são já moradores, ou seja, no caso de alienação, de venda, tem preferência o que já é morador. Tem preferência com descontos também. Exatamente. E também a questão atualmente, como é que estava acontecendo? As pessoas tinham que recorrer ao judiciário para evitar o pagamento dessas taxas, laudêmio, foro e tal. Mas aí envolve custos e custos e custos. Com essa segunda emenda que nós aprovamos, dispensa completamente o pagamento até o final da demarcação. Ou seja, até porque a gente compreende que não é correto, sob todos os aspectos. Se não está demarcado, como é que a União não tem a segurança que é dela, por que vai cobrar? Senador, isso também representa até uma diminuição de recorrer à justiça, de processos que ficam acumulados pedindo a isenção dessas taxas. Exatamente. A gente vai desonerar muito os processos no judiciário, porque só em relação a essa questão existem centenas, se não milhares de processos pelo país inteiro. Senador, e para quando esses imóveis, esses terrenos forem colocados à disposição de não ocupados, também oferece um desconto de 25%. Sim, exatamente. Todo esse dinheiro arrecadado, esses recursos, serão destinados para onde? Preferencialmente para o Ministério da Previdência.
A gente pode dizer que é uma medida também que atende a uma necessidade de moradores de São Luís e também tem algum momento para isso, para um momento que o Brasil vive hoje de ajuste econômico, para arrecadar esses recursos? Sim. O país precisa muito superar essa crise que está vivendo. É uma crise muito aguda, muito séria, né? Claro que o lado mais pobre do Brasil, infelizmente o caso do Maranhão, é quem mais sofre com essa crise. São os mais vulneráveis. E segundo o mapa do IPEA, que foi divulgado recentemente, mapa da vulnerabilidade social, que criou o IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, o estado do Maranhão, ao lado de Alagoas, tem a maior vulnerabilidade social do país. De tal modo que isso nos deixa ainda muito mais preocupados de enfrentar com muita disposição essa crise. E é o que nós temos feito no Senado Federal, tentando movimentar o nosso partido, os nossos colegas senadores para o melhor enfrentamento da crise. Bom, o que a gente pode falar do que representa essa disponibilidade desses terrenos de Marinha para o setor de construção civil, setor imobiliário? Olha, o setor de construção, o setor imobiliário, acompanhou com muito interesse esse projeto. Eu mesmo tive reunião com eles, com o sindicato, com as empresas, para poder a gente recolher opiniões, sugestões e levar o ponto de vista de São Luís e do Maranhão, porque não é só São Luís. O projeto inicialmente buscava atender municípios acima de 100 mil habitantes. Então, no caso, atendia São Luís e São José de Ribamar. Mas ao longo da discussão a gente ampliou e então diversos outros municípios maranhenses ficaram contemplados. Então, óbvio que tem muito interesse na questão as empresas da construção civil, do ramo imobiliário e, claro, apesar de nós estarmos vivendo uma retração econômica, a gente compreende, como todos compreendemos, que em breve a gente vai voltar ao nosso ciclo de desenvolvimento econômico normal. E aí essas empresas vão poder ter mais esses ativos à disposição para fazer os seus empreendimentos. Você viu como esse projeto pode resolver a situação de milhares de pessoas aqui em São Luís que podem até conseguir a propriedade do terreno ou imóvel. Lembrando que quem já ocupa terá o direito de preferência e ainda contar com anistia de pagamentos de taxas de obrigação e multas nas áreas ainda não demarcadas. É um projeto muito importante e que vem ganhando apoio nas redes sociais. E esses imóveis poderão ser financiados também pela Caixa Econômica Federal. Bom, agora a gente muda de assunto e no próximo bloco eu recebo aqui no estúdio o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Diogo Lima. Estamos de volta e você já pensou como uma parceria pode sim render bons frutos? Nós já mostramos esse exemplo aqui hoje com benefícios diretos para a comunidade, como a Praça Verão que fica no Coatraque. Mas agora você vai ver quando se pensa também em sustentabilidade, onde todos ganham. A comunidade, o meio ambiente e também as empresas, as construtoras no caso. Mas eu não vou estender muito o assunto porque a gente tem mais detalhes aqui com o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Diogo Lima. Seja muito bem-vindo ao Construindo, secretário. Obrigado. Bom, secretário, eu queria começar falando sobre a Lei de Incentivo à Construção Civil. Está praticamente um ano essa legislação em vigor e como foi pensada essa lei? Essa lei foi um pacote de medidas que tendiam em algumas linhas centrais. A primeira dela era desburocratização. Nós tínhamos um intuito muito forte de tornar o licenciamento mais adequado, mais condizente com a modernidade, de modo a produzir um ambiente melhor para o licenciamento e logo um mercado com um ambiente de negócios melhor também. Também focamos em sustentabilidade e incentivar os construtores e arquitetos de que suas construções pudessem contar com elementos que beneficiassem a questão do reuso de água, das chuvas, uso de energias alternativas, medidas alternativas de ventilação e iluminação. Então, uma série de benefícios em terrenos no entorno, urbanização do entorno, ou seja, transformar a construção civil, potencializar o fator transformador que existe
nessa indústria específica que é a construção civil. Bom, essas empresas, essas construtoras, elas recebem um tipo de incentivo para que pratiquem esses atos de sustentabilidade, por exemplo. Que tipo de incentivos são esses? Em geral, nós temos redução no licenciamento, ou como pode haver, por exemplo, uma construtora que vai fazer determinado prédio, ela pode escolher urbanizar uma área verde institucional do entorno, uma área pública do entorno, executando um projeto de lazer, de urbanismo, de tudo, entregando uma praça, como foi o caso da parceria firmada com a Canopus, intermediada pelo Sinduscom, que prepara com uma praça pronta para ser entregue agora em janeiro para a comunidade do Turu, onde antes praticamente era só um terreno baldio, e a comunidade ganha com isso, a empresa ganhou, porque ela teve uma redução no percentual da taxa, e ela pôde transformar essa taxa, que ela teria que pagar em uma única vez antes de executar a obra principal dela, em uma obra que ela pode utilizar material que ela já comprou para a obra dela, mão de obra que estava designada, ou seja, o custo reduz muito mais. Nominalmente ela teve uma redução e realmente ela teve uma redução ainda muito maior. E a comunidade ganhou uma praça que não ganharia se tivesse simplesmente sido pago uma taxa, e toda a cidade ganhou uma praça. A gestão municipal ganha porque vê uma quantidade muito grande de obras sendo transformadas, vê a cidade sendo redimensionada por um fator que é a construção. Então, às vezes, aquela construção que está trazendo algum transtorno para aquela comunidade, ao mesmo tempo, ela está trazendo um benefício. Então, a gente aproxima e desmistifica um pouco essa visão da indústria da construção civil. E como foi recebida essa legislação pelos empresários locais? A recepção foi muito boa. Sempre no próprio direito, ao estudar direito, a gente vê a questão de que toda norma, o ápice da legitimidade de uma norma é quando o cidadão, é quando aquele que é afetado diretamente pela norma se sente coautor daquela norma, co-participante daquele processo de produção. E essa norma foi feita com a cabeça do sindicato, com os construtores, pensada de forma republicana para trazer melhorias para o setor, mas pensando na cidade. Então, com benefícios para a comunidade, para as construtoras. E foi pensado por eles para diminuir os entraves e transformar o setor em um agente de transformação social efetivo, mais do que já tem sido, porque eles têm trabalhos sociais relevantes, como ao longo do próprio programa já foi mostrado. Mas essa parceria pode potencializar com um recurso, a prefeitura abrindo mão de recursos para melhorar a cidade, é o papel do Estado de ser um Estado investidor, um Estado garantidor, e também a mão que se estende dos dois lados, tanto por parte do poder público quanto por parte da iniciativa privada para esse projeto. Até agora, as parcerias firmadas têm sido extremamente exitosas. Bom, secretário, e por falar em parcerias, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço muito rápido dessa parceria junto ao Sinduscom na implantação de benefícios de obras de revitalização, por exemplo, em espaços públicos aqui em São Luís. Essa, para mim, talvez seja um dos pontos mais interessantes, um dos resultados mais interessantes que nós tivemos com a lei de incentivo, porque nós já não precisamos dizer que estamos projetando algo, não, nós já vamos entregar a primeira parceria com outras parcerias se encaminhando. Nós, claro, vivemos um momento que nós não podemos desconsiderar, que é um momento de desaceleração da economia, em que a construção civil é fortemente afetada. Nós temos uma escassez de crédito no mercado, nós temos uma demanda altamente comprometida, isso prejudica a curva da oferta, que é representada pelo trabalho da construção civil, mas nós temos, com o pouco de atividade econômica que temos tido no setor, nós temos conseguido firmar parcerias e outras estão em andamento. Agora mais evidente é a do Turu, foi lançada inclusive com a presença dos construtores, do Sinduscom, e agora já vai ser entregue, mas nós teremos atuações agora. A próxima a ser firmada vai ser na Península da Ponta da Areia, que é uma área em que há várias construções, há um boom imobiliário para ali, e esse recurso dessa taxa não era revertido. E esses moradores de lá também têm que ser vistos, porque fazem parte da cidade como um todo, e nós trabalhamos para toda a cidade. Então, alguns elementos que foram debatidos com uma comissão popular de moradores, que foi constituída pela Secretaria. Então, nós vamos mandar tanto recursos de operação urbana, quanto recursos da lei de incentivo para algumas áreas, por exemplo, a urbanização do limite da península com o mangue,
que eles pediam muito a conclusão do calçamento e a colocação de um alambrado por questão de segurança e o reforço na iluminação. Isso tudo será feito com estes recursos, é mais uma parceria. Outros bairros também serão beneficiados com esses elementos. Então, para nós é uma questão muito gratificante que nós estamos construindo um novo modelo de financiamento de atividades públicas, de atendimento às demandas públicas. Isso para nós é muito gratificante. Bom, falando em situação econômica atual do país, esse setor também que sentiu, o setor da construção civil, uma parceria também nesse ano de 2015 que passou e que rendeu bons frutos, foi a parceria junto ao Sinduscom também durante a realização do Feirão Imobiliário para aquecer o setor. Então nós buscamos nos unir para oferecer a servidores públicos condição de acesso a esses imóveis. Isso começou reunindo com a construção civil, a construção civil propondo esse debate muito fortemente, o setor público aquecendo e atendendo a esse chamado, então conversando com eles, facilitando o licenciamento. Nós licenciamos quase 28 processos em uma esteira especial de licenciamento criada para esse feirão, e vários imóveis que nós tínhamos licenciado na semana passada, nós íamos serem praticamente todo vendido no dia do feirão, e ver um volume de negócios que superou a casa aí do R$500 bilhão em um momento de crise como esse, apenas na cidade de São Luís, é muito exitoso. Isso mostra como o poder público ele pode transformar questões econômicas em questões sociais. Bom, secretário, mudando um pouquinho aqui de assunto, que causou bastante polêmica este ano aqui em São Luís é com relação às audiências públicas para discutir a lei de zoneamento e também o plano diretor. A lei de zoneamento é considerada extremamente atrasada, quase 2 décadas. Eu quero saber quais são os próximos passos para se chegar a uma definição. Veja, o plano diretor ele é uma lei, e a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano, são legislações que afetam diretamente ao cidadão. E ela responde a uma pergunta, ela atende a um anseio: qual a cidade que queremos? Então, hoje nós temos uma democracia efervescente no Brasil. Nós vivemos um momento de grande participação popular, de forma inclusive direta, ampliada pelas redes sociais, ampliada pelas próprias audiências públicas. Então, nós presenciamos um fenômeno político complexo, extremamente complexo. E como agentes públicos, nós não podemos deixar de encarar, a não ser com naturalidade, esse fenômeno. Então, nós temos que ouvir também o tempo da cidade, ouvir também o tempo político para dar seguimento. Nós temos 2 audiências públicas pendentes, nós estamos rediscutindo alguns pontos com as comunidades, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, que são observadores desse processo, porque são guardiões da legalidade. Então, a Prefeitura tem interesse de fazer um processo equilibrado. Nós aguardamos 20 anos, aproximadamente, pela revisão dessa legislação. A lei de zoneamento. Não adianta fazer isso de forma assodada. Então, nós vamos fazer isso com responsabilidade, com o equilíbrio que precisa ter, e o poder público precisa ser um condutor necessariamente harmonioso desse processo. Então, se houve esse desarranjo final já, ao fim das quase 20 audiências, nós precisamos rearranjar esse processo político e terminar as audiências e encaminhar a proposta de lei à Câmara Municipal, que certamente, com a responsabilidade que lhe é peculiar, tocará esse processo e transformará essa lei aí em um elemento de transformação da nossa cidade. Bom, secretário, eu agradeço a sua presença aqui no programa. Feliz 2016. Obrigado a todos os ouvintes, no caso telespectadores, pela atenção, por permitir a entrada na casa deles nesses últimos dias do ano. Muito obrigada. O Construindo desta sexta fica por aqui. Eu me despeço desejando a você um feliz ano novo e que em 2016 a gente continue aqui construindo esse novo programa. Eu te espero na próxima sexta aqui na TV Guará a partir das 10h30 da noite. Tchau!